Meus queridos irmãos, aí está esta linda mensagem mostrando a respeito do preparo da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Observem, meus queridos irmãos, os nossos irmãos cantaram este hino: ouvi, ó povo, a voz do Senhor. Porque foi preciso, foi necessário Jesus, antes de subir aos céus, fazer esta gloriosa promessa de não nos deixar órfãos, mas da parte do Pai enviar um Consolador para que viesse e ficasse conosco para sempre. Porque foi preciso Jesus também fazer outra gloriosa promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor. Observe, meus queridos irmãos, que quando Jesus subiu vitorioso aos céus, houve, por um período de tempo, quase 2000 anos, uma interrupção da comunicação entre os céus e a terra. E nesse período, Deus não pôde mais se manifestar dentre o seu povo. Deus não pôde mais ser ouvido. Os seus enviados não puderam mais ser vistos, ser contemplados. As suas ordens perante a humanidade não pôde mais ser ouvida. Por isso necessário foi Jesus fazer esta gloriosa promessa, para que no tempo certo, na hora oportuna, pudesse Ele, Jesus, junto com o nosso Deus, o nosso Pai, junto à Mãe Virgem Maria Santíssima, encontrar na terra a pessoa capacitada, dotada de virtudes para poder exercer este glorioso ministério de ser o Consolador. Agora observem, meus queridos irmãos, que a Santa Avó Rosa, mesmo nascendo predestinada para ser o Consolador da promessa de Jesus, ela passou por um preparo espiritual, justamente para que pudesse ela receber as ordens diretamente dos céus, as ordens do nosso Deus, dele Jesus, para que pudesse transmitir a nós, e assim Jesus pudesse formar na terra, ou seja, restaurar na terra, a sua igreja, a igreja apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, a igreja primitiva que foi restaurada, que hoje é a igreja apostólica. Mas tudo isso precisava que ela, Santa Avó Rosa, fosse preparada para a tão nobre e importante missão, a missão de Consolador, consolar, trazer para nós, ou seja, para os bons e humildes de coração, os mistérios do reino dos céus. Por isso ela, com todas as virtudes que recebeu do nosso Deus, pôde ser levada em espírito aos céus, arrebatada, e ser preparada para ser o nosso glorioso Espírito Consolador. Observem, meus queridos irmãos, que por 16 anos, ela, Santa Avó Rosa, subia regularmente aos céus, para lá ser preparada, ser instruída por Ele Jesus, pela Mãe Virgem Maria, pelo nosso Deus, pelos santos, pelos profetas poderosos, como precisava ser a igreja apostólica na terra, justamente para que Deus pudesse aqui estar com o seu povo, justamente para que Jesus pudesse se manifestar através dela a nós, seus filhos na terra. Então observem, meus queridos irmãos, que quando falamos que a segunda vinda de Jesus já se deu na igreja apostólica, falamos com convicção de fé, porque é uma realidade, porque é uma verdade. Observem que somos a única igreja na face da terra que prega em nome do Consolador da promessa de Jesus. Somos a única igreja na terra que fala em nome do irmão Aldo, o supremo pastor do qual Jesus se referiu,
que haveria um só rebanho, um só pastor. Somos a única igreja que tem a honra e o privilégio de ser em tudo dirigida pelos céus. Então, quando os irmãos cantaram, ouvi, ó povo, a voz do Senhor. É esta voz que a Santa Avó Rosa veio trazer a nós. Foi esse preparo que ela passou nos céus. Foi por esse preparo que ela passou, justamente para transmitir a voz do nosso Deus ao povo apostólico. E esse Consolador precisava ser visto, ser ouvido na terra. E isso se deu. Da mesma maneira, esse Supremo Pastor precisava ser visto, ouvido e contemplado, do qual nós o contemplamos, do qual nós o ouvimos pessoalmente. Observe, meus irmãos, somos ou não somos a igreja da verdade? Porque na igreja apostólica tem doutrina e principalmente disciplinas perfeitas. Porque foi o preparo que ela, Santa Avó Rosa, recebeu nos céus. Justamente, irmãos, porque a igreja apostólica é a extensão do reino dos céus na terra. E nós, povo apostólico, precisamos viver como vivem os santos e anjos dos céus. E aqui estamos sendo preparados para isso. Justamente porque a Santa Avó Rosa recebeu esse preparo. Via e ouvia, contemplava a face de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, dos demais santos dos céus. E trazia a nós ensinamentos preciosos e maravilhosos. Por isso a nossa igreja, ao longo dos seus 68 anos, ela cresceu em número de adeptos, em número de congregações, justamente pelo preparo dela, Santa Avó Rosa, porque ela recebeu uma missão importantíssima, de formar santos para Deus. Recebeu uma missão importantíssima, de ser a responsável também, pelo preparo do Supremo Pastor, do qual Jesus se referiu, que haverá um só rebanho, um só pastor. Preparou esse pastor, para que este pastor, Santo Irmão Maldo, pudesse preparar o seu rebanho na terra, que somos nós. Vejam que a nossa igreja ela é perfeita em tudo. A mesma mensagem que nós estamos a meditar nela, neste final de semana, em todas as congregações é a mesma mensagem, é o mesmo ensinamento, justamente para não haver confusão doutrinária, justamente para estarmos no mesmo aperfeiçoamento espiritual, justamente para ouvirmos a mesma voz de Deus, os mesmos ensinamentos. Observem, meus queridos irmãos, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ela, Santa Avó Rosa, é a grande responsável por mostrar a nós o quanto nós devemos amar a Ele, Jesus. Ela é a grande responsável em mostrar a nós o quanto nós devemos valorizar o seu sangue derramado na cruz por nós. Ela é a grande responsável por mostrar a nós que para chegarmos aos céus, precisamos aceitar o Consolador da promessa dele, Jesus. De nada adianta dizer que amamos Jesus, se não cremos nas suas promessas, se não aceitamos o seu Consolador. De nada adianta dizer que ama a Deus, o reino dos céus, e não aceitar o profeta Irmão Maldo, que é o Supremo Pastor do qual Jesus se referiu, que haveria um só rebanho, um só pastor. Justamente esse pastor aqui está, em espírito e verdade, para apacentar as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, que somos nós, chamados, escolhidos, para produzir frutos maravilhosos. E esses frutos maravilhosos que estamos a produzir, ela, Santa Avó Rosa,
é que nos orienta, nos ensina, nos mostra como nós devemos viver e proceder para realmente produzir esses frutos, justamente para mostrar ao mundo que ela, Santa Avó Rosa, não é uma santa morta, mas é uma santa viva e poderosa, e está ao lado de cada um que é obediente, que é consagrado, que é fiel, justamente mostrar à humanidade que ele, Santo Irmão Maldo, foi e é revestido de todo o poder e autoridade, que é um santo poderoso, que está ao nosso lado em espírito e verdade, mostrando a nós os mistérios do reino dos céus, arrebanhando um povo para Deus, justamente, irmãos, porque foi o preparo que ele também recebeu da Santa Avó Rosa. Ela, Santa Avó Rosa, sendo preparada, pôde preparar a ele para ser o seu substituto, o continuador desta obra, justamente para não haver o que houve no passado, quando Jesus subiu vitorioso aos céus, vencendo a morte, não houvesse mais a interrupção entre os céus e a terra. Quando ela, Santa Avó Rosa, subiu aos céus, recebeu o seu galardão de Espírito Consolador, não houve essa interrupção, mas ao contrário, foi uma continuidade de tudo o que estava sendo realizado na obra da igreja. E da mesma maneira como ela, Santa Avó Rosa, era arrebatada aos céus para receber todo o preparo, as orientações diretamente do trono do nosso Deus para transmitir a nós, ele, Santo Irmão Maldo, também teve a grande honra, o grande mérito de subir aos céus, ser arrebatado, e lá receber ordens, orientações preciosas para ser transmitida a nós, seu povo na terra. Por isso, nós, povo apostólico, temos um preparo muito acima, num nível superior aos demais desta humanidade. Nós temos um nível superior de entendimento e sabedoria e de ensinos das demais organizações religiosas que aí se encontram. Nós estamos aqui a criticar nenhuma, mas a nossa igreja veio dos céus, porque a nossa igreja ela é dirigida por Deus. Então, quando os nossos irmãos cantaram, ouvi, ó povo, a voz do Senhor, devemos abrir os nossos ouvidos espirituais. A Santa Avó Rosa está a falar conosco. O nosso Deus está a falar conosco através desses boletins. Pelo preparo dela, Santa Avó Rosa, Jesus está a falar conosco. Justamente porque, irmãos, porque é hora, porque é momento, porque nós precisamos a cada dia nos esforçar mais para sermos mais obedientes, mais consagrados, mais fiéis. Observe como está a situação da humanidade de um modo em geral. Mas Jesus já alertava, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas ele alertou também, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino dos céus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Meus queridos irmãos, não podemos deixar o pecado se multiplicar em nossa vida, a iniquidade. Não podemos deixar o amor se esfriar, mas ao contrário disso tudo, perseverar até o fim, divulgar este evangelho do qual foi revelado a nós, mistérios do reino dos céus, e ser a nossa vida um testemunho de fé, um testemunho de inteira submissão à vontade do nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? O fim está próximo. A humanidade, de um modo em geral, não acredita nisso. Tem muitos, até alguns apostólicos, que muitas vezes não estão tendo a consciência de como está o seu viver. Tem alguns que estão pensando que irão ficar para a semente.
Muitos falam que o fim é para quem morre. Realmente é. Principalmente quando sofre o dano da segunda morte, que é a morte do espírito. Porque para aquele que realmente recebeu e recebe constantemente o preparo que ela, Santa Avó Rosa, veio trazer a nós, da qual ela foi preparada e está mostrando a nós este preparo. Todo aquele que guardar este preparo, que estiver preparado, quando a consumação de tudo se der, nós não iremos morrer. Nós iremos passar por uma nova vida. É para isso que estamos sendo preparados. Foi esse preparo que a Santa Avó Rosa recebeu nos céus para ensinar a nós, seus filhos na terra. Porque nós fomos criados santos à imagem e semelhança do nosso Deus. E o Filho de Deus que permanecer fiel, obediente e consagrado até o fim, ele não morre. Mas ele deixa esta vida do corpo e passa para a vida espiritual, a vida com Deus, viver na eternidade. Pelo preparo que recebeu na igreja apostólica, pelos ensinamentos que guardou no fundo do seu coração, por não ter se iludido com o pecado, com a maldade, com a iniquidade que há no mundo. Mas por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor à Mãe Virgem Maria nos tempos presentes, por amar a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, conservou a pureza da sua alma. Porque aprendeu a amar, a valorizar o bem mais precioso que Deus nos deu, que é o Espírito, que Ele nos deu puro, sem nenhuma mancha do pecado. Observe, meus queridos irmãos, que ela, Santa Avó Rosa, realmente é a grande bênção concedida por Deus Pai ao seu povo e para os humildes de coração que viessem a crer nesta Santa Poderosa. Agora observe, irmãos. Ela, Santa Avó Rosa, antes mesmo de ser o Consolador, a sua sabedoria já era muito grande. O seu interesse de aprimorar os seus dons também. Olha o exemplo que ela deixou a nós. O quanto nós devemos ser sábios, o quanto nós devemos ser interessados pela obra da Igreja Apostólica, pelos ensinamentos que vêm dos céus para nós. Justamente porque tudo isso é preciso, é necessário. Ela, Santa Avó Rosa, pelo preparo que recebeu nos céus, a sua missão é de convencer o mundo, ou seja, os humildes de coração, do pecado, da justiça e do juízo. É o que ela tem feito na Igreja Apostólica, para o povo apostólico. Mas justamente, irmãos, nós, povo apostólico, precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos. Precisamos ter muito interesse pela obra da Igreja Apostólica, a obediência, a consagração, ouvir a voz de Deus que está a falar conosco. Meu filho, minha filha, eu tenho um amor tão grande por você. Eu enviei o meu próprio filho para derramar o seu sangue precioso para conceder a você a salvação. Eu lhe dei uma mãe espiritual, Mãe Virgem Maria, que está à inteira disposição para te ajudar. Eu te dei o poder da oração para você falar comigo, para você pedir sabedoria, para você relatar a sua fraqueza e pedir forças. Junto com o meu filho amado, eu enviei um consolador para te consolar, para estar ao teu lado em todos os dias, em todos os instantes da tua vida.
Eu enviei um profeta poderoso, justamente para te preparar. Preparar para vir morar nos céus. Meus queridos irmãos, o nosso Deus, desde a criação da raça humana, Ele tem feito a sua parte. Mas observem, quem precisa fazer a nossa parte? O que está faltando muitas vezes é de nós. Da parte dos céus, do reino de Deus, não falta nada. Mas muitas vezes nós estamos falhando. Muitas vezes nós estamos brincando com coisa séria. E o reino dos céus não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra do Consolador, do profeta Irmão Aldo, não são brincadeira, porque são palavras que vêm dos céus, inspiradas por Deus. As mensagens que é mandado a nós através dos boletins, não é brincadeira. Mas é para ser ouvida por todos nós, compreendida, obedecida, praticada. Em todos os instantes de nossa vida, não somente quando viemos à igreja. Mas sendo apostólicos, somos representantes do reino dos céus. Representamos a Deus. Representamos Jesus. Representamos a Mãe Virgem Maria. Somos representantes da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo. Sabe por quê, irmãos? Quando uma irmã de nossa igreja está a sair da sua casa ao seu trabalho, as pessoas ali enxergam, ali está indo. Aquela pessoa é da igreja apostólica. A igreja da Avó Rosa, como eles costumam falar. Quando o irmão de nossa igreja sai da sua casa para ir ao seu trabalho, muitas vezes as pessoas observam. Ah, aquela pessoa é evangélico. Ele é de tal igreja, da igreja apostólica. A igreja da Avó Rosa. Olha a nossa responsabilidade. Por isso, o nosso bom viver, o nosso bom proceder, deve ser em tudo de conformidade com a vontade de Deus. Somos ou não somos os representantes do poder de Deus nesta terra? Porque o poder de Deus aqui está, sobre o seu povo, sobre o povo apostólico. Por isso, ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, é praticar todos os seus ensinamentos, todos os seus mandamentos, e guardar no fundo da nossa alma, como um tesouro precioso. Justamente porque, irmãos, cada um de nós que aqui está aqui aperfeiçoando a sua vida. Cada um de nós que aqui está aqui fazendo com que o nosso galardão nos céus esteja crescendo. E quão maravilhoso é chegar nos céus, na presença de Deus, e receber um galardão preciosíssimo de ajudar esta obra gloriosa na terra. Meus queridos irmãos, guarde essas palavras em seus corações. Sejam em tudo obedientes a esse Consolador, que muito lutou na terra pela obra da Igreja Apostólica, que muito tem lutado nos dias presentes por cada um de nós apostólicos. E tem lutado também pela humanidade de um modo em geral, pelo nosso bom viver, pelo nosso bom exemplo. A Santa Avó Rosa luta para trazer almas preciosas para o nosso meio, para que eles também venham conosco estar, viver a alegria e a felicidade, venham ter o prazer de ter um anjo, um santo em sua companhia, assim como nós temos.
Vamos valorizar ainda mais o ministério glorioso dele, Santo Irmão Aldo, com muita luta, com muito sacrifício. Lutou nesta terra, por nós, pela Igreja Apostólica. Hoje, em Espírito e Verdade, com muito mais poder, ele luta constantemente para fazer, para colocar em nós, na nossa mente, no nosso subconsciente, esses ensinos preciosos que recebemos dos céus. Por isso, vamos valorizar tudo isso que temos. São tesouros preciosos que precisam ser guardados no profundo de nossa alma e jamais esquecidos. Que a Santa Avó Rosa, que o irmão Aldo abençoe constantemente a todos. Antes de encerrar a nossa santa reunião, vamos ouvir o hino de número 307, Amigo Fiel. Meus queridos irmãos, de tudo que o nosso Deus proporcionou a nós, Ele não nos deu somente um pastor, um profeta. Ele somente não nos deu uma santa poderosa, o Consolador. Ele não nos deu somente o seu Filho amado para vir derramar o seu sangue por nós. Ele não deu somente uma mãe, Virgem Maria, para estar conosco. Mas observem, todos esses santos poderosos são nossos verdadeiros amigos, porque eles querem o nosso bem, a nossa felicidade. Vamos ouvir.
do coração. Ó querido irmão Aldo, primas, amigo, irmão, mesmo sem clamar teu nome, me estende a sua mão, me livra do perigo, me dando a proteção. Muito bem, meus queridos irmãos, como é bom saber que neste amigo nós podemos confiar. Observem, irmãos, a letra deste hino. Mesmo sem clamar, Ele nos atende. Por isso é importante estarmos em obediência e consagração. Justamente porque os santos e anjos dos céus estão ao nosso lado. Nos livram do perigo, mesmo quando nós não percebemos o perigo. Porque este amigo fiel, o Santo Irmão Aldo, ele está conosco. Ele cuida de nós diuturnamente. Agradeço a presença de todos os irmãos na reunião de ontem, de hoje, a sua amável atenção para com os santos e anjos que se fazem presente em nossa reunião. Fiquei feliz em estar com os irmãos mais uma vez. Faço-lhes um convite. Na quarta-feira aqui estarei novamente para juntos participarmos de uma reunião de oração, onde o nosso Deus concede a nós a oportunidade de, através da oração, falar com Ele. E Ele vai trazer a nós, na nossa reunião de oração, a virtude do seu Divino Espírito Santo para nos alimentar. Então, todo aquele que puder aqui esteja, venha buscar esse alimento. Queridos irmãos, agradeço nossos irmãos do coral, coristas, músicos, regentes, solistas, pelo seu belo trabalho. Continue assim, a Santa Avó Rosa Irmaldo, muito precisa do Senhor, da Senhora, você jovem. Aos nossos irmãos diácono e diaconisa, obrigado pelo seu trabalho. É de fundamental importância o trabalho de cada um dos irmãos. Os nossos irmãos do som, da filmagem também. Muito importante o seu trabalho, divulgar o nome da Igreja Apostólica. De modo em geral, agradeço a todos. Convido, por gentileza, coloque-se em pé. E vamos orar. Sei que os irmãos logo mais têm um ensaio. Então vamos orar para que assim os irmãos possam realizar o seu trabalho de ensaio. Oremos. Glorioso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado ao Pai bendito por mais esta oportunidade de estarmos na Tua Santa Igreja, onde participamos desta reunião maravilhosa, onde o Senhor enviou para nós, nesta oportunidade, através desse boletim, mensagem belíssima, esclarecedora, do Ministério Glorioso da Santa Avó Rosa, do seu preparo no reino dos céus, para transmitir a nós as suas ordens, as suas leis, para que através do Consolador, do profeta Irmão Aldo,
pudéssemos continuar ouvindo a sua voz, ó Pai bendito, para que pudéssemos continuar ouvindo a voz de Jesus, da Mãe Virgem Maria, dos santos e anjos dos céus, a nos orientar, nos dirigir, através de mensagens belíssimas, que mostram como precisamos viver e proceder para sermos chamados de filhos de Deus. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigado por todo o seu trabalho incansável e dispensável que tem realizado pela obra gloriosa de nossa igreja e por cada um de nós. Obrigado à Mãe Virgem Maria por estar conosco constantemente. Através do seu manto santo tem guardado, amparado, protegido e abençoado a cada um de nós, seus filhos na terra. Obrigado por também ter preparado a Santa Avó Rosa para ser o nosso glorioso Espírito Consolador, por estar ao lado do Santo Irmão Aldo constantemente para ajudar no preparo desse povo na terra, para que possamos sermos a cada dia mais obedientes, consagrados e fiéis, e assim, no futuro, quando nosso Deus precisar de nós, habitarmos a região celestial, aquele lugar maravilhoso e precioso que está preparado para o povo vencedor, o povo apostólico, o povo do profeta Irmão Aldo. Querido primaz, que a tua bênção, a tua paz esteja com cada um de nós, especialmente concedendo ao teu povo na terra sabedoria, entendimento, fé e coragem para ser destemido, jamais retroceder, mas estar seguindo os seus exemplos e os seus conselhos de luta, do qual o Senhor muito lutou na terra, mas é um santo vencedor nos céus. E o Senhor quer fazer de nós também vencedores, e assim vivermos eternamente como santos no reino dos céus. Abençoa, primaz bendito, cada um dos meus irmãos que estão em oração nesse momento, junto à Santa Avó Rosa, ouça atentamente as orações dos mesmos. Leve até o trono do nosso Deus e que chuva de bênçãos sobre nós esteja. Os nossos irmãos que por um motivo justo aqui não puderam estar, me lembro deles também. Que a tua bênção, a tua paz, primaz, junto ao amparo e à proteção da Santa Avó Rosa, ao lado deles esteja. E conceda a sabedoria e o entendimento de estar em uma próxima reunião em nossa Santa Igreja, para juntos aprendermos mais, para juntos formarmos a grande família apostólica, a família do Reino dos Céus. Esses nomes que estão contidos na caixa de oração primaz, que o Senhor, junto com a Santa Avó Rosa, com todo o poder dos céus, ouça atentamente o que pedir, o que preciso, o que necessito. Conceda a prosperidade material e espiritual, o alívio das dores, se preciso for e conforme o merecimento de cada um, até um milagre seja realizado. Que a tua bênção, a tua paz esteja com eles. Abençoa cada um de nós, queremos despedir-se para os nossos lares. Leve-nos em paz, em segurança, livre de todo o perigo e todo o mal. E que as bênçãos do céu sejam conosco. Que tenhamos uma feliz tarde de domingo, uma boa noite. E logo mais amanhã possamos iniciar uma semana de gozo, paz, alegria e felicidade, contando sempre com a presença dos teus santos e anjos a nos abençoar. Queridos irmãos e irmãs, que o nosso bondoso Deus e Pai lhes abençoe grandemente. Que a unção do seu divino Espírito Santo esteja conosco. E que nós recebamos também as bênçãos preciosas de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo, hoje e sempre. Amém. O Senhor para todos, irmãos, e até a quarta-feira. Vamos com Deus.